Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus seja derramada agora sobre as nossas vidas e sobre a sua vida, de uma forma que você sinta mesmo a presença maravilhosa do Senhor na sua vida. A doce e maravilhosa presença dEle. Amém? Hoje eu venho falar que nós temos uma identidade espiritual. Então, aquelas teorias de que você veio de uma mera explosão, algo que aconteceu por acaso, é mentira, é balela, é assunto de quem não quer estudar a verdade. Então, ele prefere se limitar a acreditar só na matéria, naquilo que ele toca, que ele sente, fisicamente falando. Então, como o homem se resumiu a isso, se limitou a isso, com o passar do tempo, nós não vamos nos limitar. Nós buscamos mais conhecimento. Nós não estamos satisfeitos com uma informação completamente, ela não tem respaldo, ela não tem prova. Eles, por não terem uma resposta que foge daquilo que é fisicamente tocado, como eles não têm uma resposta, eles criaram uma teoria que não tem como provar e não tem como negar o que Deus fez. Eles não têm como negar. Eles veem a montanha, eles veem as nuvens, eles veem o céu, eles veem as estrelas, o sol, a lua, e eles estudam isso. Mas eles não conseguem provar, jamais conseguirão provar, que foi um mero acaso. Nada foi por acaso. Percebam na perfeição de o nascimento de uma criança. Não, eu vou mais longe. Percebam no tempo de gestação, quando esta criança ainda não era criança. Quando ela era uma célula que é pela metade no corpo de uma mulher e o complemento dessa célula, a outra metade dessa célula, em outro corpo, no corpo de um homem. E a junção dessas duas células se transforma numa célula que vai multiplicar até formar você e me formar o homem. Quem fez o útero da mulher? Onde a criança, e ali ela vai crescendo a criança e a barriga da mulher vai se elastecendo em conformidade com o tamanho da criança. E porque o teu olho vê, está me vendo agora, os teus olhos me veem. E essa informação que vem entre os olhos e o cérebro? E as cores? Não tem como você dizer que veio de um acaso. Pô, explodiu e aí tanta perfeição desta explosão. Então quem explodiu sabia o que estava
estava fazendo. Na hora que ele estava formando, pode ter acontecido até uma explosão perfeita, com propósito, sabendo o que estava sendo feito. Já pensou nisso? Você que até hoje pensa que foi tudo por acaso, se fosse uma mera explosão, que não fosse alguém explodindo, alguém fazendo acontecer, nós seríamos completamente informes. Nós seríamos a forma de uma explosão, de um traque explodido. Não teríamos forma nenhuma. Como essa perfeição de uma célula que ela é apenas a metade da informação dela e aqui a célula masculina com a outra metade, e aí a junção da célula feminina com a célula masculina torna um todo, porque todas as nossas células são completas no número de cromossomos, mas as células que geram o ser humano, elas em mim é a metade e no homem a outra metade. No meu esposo. E daí eu tive 3 filhos que já geraram mais 3 netos para mim. E vem mais, se Deus quiser. Como que eu vou acreditar nesta balela, nesta mentira de quem, com preguiça de conhecer a verdade, criou um livro mentiroso, onde até hoje eles não conseguem provar nada. Eles só provam que existe sol, porque existe mesmo, só não foram eles que fizeram. Lua, céu, mar, estrelas, vida. E a vida? Como eles já lutaram para gerar uma vida? Mas o que é a ideia que eu lembro na minha infância? Eu lembro dessa história. Olha, porque o bebê de proveta, que chamava o bebê de proveta. Foi a proveta que fez o bebê? Não. Depois eu descobri, porque ele pegou aquela célula que eu falei para vocês, que ela é só a metade, com a outra célula que também era só a metade. Uma do homem, outra da mulher. Juntou. E pegou emprestado de Deus? Entendeu? Que não tem para onde correr. E fica um vazio bem grande na explicação dos cientistas. Porque eles não vão conseguir, não conseguiram e não conseguirão jamais fazer o que Deus fez. Porque Deus já fez. E eles não conseguem fazer uma coisa que parta deles. Pronto, aqui não tem nada. Não pegue células emprestado. Oi, não faça nada. Não pegue emprestado nada. Afinal de contas, ele não existe. Agora, vai tentar fazer alguma coisa? Tenta. Fique tentando, viu? Do mesmo jeito dos sacerdotes de Baal. Eles tentaram tanto que Baal passasse de uma imagem, fosse algo mais que uma imagem. Mas era imagem, e só imagem. Era uma simples imagem, feita por mão de homem, que tinha olhos, mas não via. Tinha boca desenhada, mas não falava. Tinha nariz, mas não tinha fôlego de vida, não respirava não. E tinha ouvidos, mas é claro que não ouvia. Era feito por mão de homem. Sabe por quê? Porque não tinha espírito. Essa é a identidade que eu quero falar para vocês hoje. Nós temos uma identidade. Nós não viemos de um engano, de uma explosão por equívoco. Primeiro, que explosão é uma reação. Reação é reação, resultado de uma ação. Alguém agiu. Então, como Deus nos formou,
Aí foi ele que fez. Eu só sei que ele fez. Eu só sei que ele pegou o barro que ele fez existir com a sua palavra e formou a imagem e semelhança dele e soprou nas narinas daquela imagem e semelhança dele. E surgiu a primeira vida humana, Adão. E fez com que Adão dormisse. E tirou da costela de Adão. E formou a varoa, a mulher, que veio do homem, que ele fez. Ou seja, nós, mulheres, viemos dele também. Através de quem? Do homem, de Adão. Por que essa inimizade entre homem e mulher? Por quê? O homem deve amar demais a mulher, porque sabe que ela veio dele. Ele disse, Adão, essa sim é carne da minha carne. Oh, aleluia. Não permita que estas teorias mentirosas, absurdas e sem provas, elas não conseguem provar nada. Elas só provam o que Deus fez. Aí é muito bom pegar carona. Vamos pegar carona com Deus. Pronto. É o que eles fizeram. Eles pegaram aquilo que Deus fez, aí estão conversando. E criando ideias absurdas. Podendo ler a palavra preguiçoso, vai ler a palavra de Deus. Estou dizendo isso para todo cientista, porque não são todos os que não creem em Deus, não. Mas para todo cientista que pensa que veio de um BUM! Não. Gases, não. Gases, não. Não viemos de gases. Eu sei que muitos cientistas já têm consciência da verdade. Eu sei, irmãos. O cientista que é inteligente, ele não se atém e não se limita apenas a livros científicos, escritos por homens que estudaram matéria, a física, a matéria, a física. E esse cientista inteligente, ele procura aprender mais. Por que não ler a Bíblia? Por que não ler o livro da vida? A verdade, a palavra de Deus, a bússola que abre o horizonte, que responde todas as perguntas. Aí este cientista é completo. Este é completo. Porque ele não se limitou apenas a conhecer aquilo que ele pode tocar. Ele foi mais longe. Porque ele entendeu que tinha um momento que aquelas pessoas deixavam de tocar em alguma coisa e ficavam como que fosse uma veste, uma roupa, um tecido, e que começava a apodrecer. Aí ele, peraí. Aonde é que para, onde começa? Como começou? Como que uma explosão iria fazer o que é feito na Terra, o que existe? Como que eu estou aqui inteligentemente querendo aprender alguma coisa? Como? Como é que o leão sobrevive na floresta, na mata? Como que os pássaros não morrem de fome e ficam cantando? Como? Como que uma flor desabrocha? Como que uma árvore dá frutos? Nós comemos e nos fortalecemos. Como que nós estudamos aqui as vitaminas que tem nas frutas, nos grãos? Como que nasce como que aquele grão, como o feijão existe? Por que o feijão nos fortalece? Então, esse cientista inteligente,
Esse já entendeu. E olha que coisa boa, a nossa identidade. Eu encontrei ela no hino de louvor, que é o Salmo de Ações de Graças, número 100. Bem pequenininho, mas fala, viu? Como este salmo fala. Começa assim, o salmista dizendo: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, todas as nações da terra. Essa forma de dizer, todas as terras, ou seja, todos, porque foi ele que fez o universo. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. O que é servir ao Senhor com alegria? É atender ao segundo grande mandamento: amar o seu próximo como você ama a você mesmo. Como você quer ter uma vida eterna, você também vai querer que o seu próximo, que você ama, tenha uma vida eterna. Aí você vai servir a Deus. Como? Salvando aquela imagem e semelhança de Deus que está indo para a morte eterna. Este é o serviço. Nós devemos servir a Deus, porque Deus em si, ele não precisa do nosso serviço. Ele não precisa. Ele não precisa que você o ame e o adore. Nós que precisamos adorá-lo. Porque ao adorá-lo, nós nos encontramos. Entendemos o que somos. Quando o adoramos. E quando servimos a Deus, nós estamos adorando. No momento que você ajuda alguém, ou materialmente, se a pessoa precisa, ou espiritualmente, porque sempre precisamos, espiritualmente, da palavra que alimenta. No momento que você alimenta o seu próximo, você está servindo a Deus. E ele disse que sirvam ao Senhor com alegria. Não é achando ruim porque você vai falar do amor de Deus para alguém. É com alegria que eu sento aqui nessa cadeira e faço aquilo que ele me chamou para fazer. Servi-lo. Como? Falando a verdade para você. E você já passa para outra pessoa. Cada um, o Senhor, é Ele que está falando conosco. Ele que está falando, servir ao Senhor com alegria. Quando o salmista diz isso, é porque ele está cheio da presença de Deus. Aí ele diz: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Quando você chegar na presença do Senhor, que não seja só para pedir, 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 pedir. Claro que nós pedimos muito, precisamos muito de Deus, porque ainda estamos aqui peregrinando neste mundo tenebroso, onde há muita dor e sofrimento, porque o homem se afastou de Deus. E nós somos soldados de Cristo, estamos a serviço dele. Então aqui é muito tenebroso esse mundo, mas você imagina, você quando se apresenta diante dele, você se apresenta com cânticos e não só pedindo. Você pede e ele é Pai e ele atende. Jesus Cristo mesmo diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. O que eu quero dizer é que não seja só pedir. Quando você se apresentar diante do Senhor, também se apresente diante dele para adorá-lo, com cânticos espirituais, com louvores que venha a adorá-lo. Hoje, nós vemos muitos louvores que não é louvando a Deus, é dizendo que eu quero vitória, que eu quero isso para mim, porque eu quero, é para mim, sabe? Quando o teu inimigo te vir, aí vai chorar quando vir você ali vendo que eu estou no palco e você está aí na plateia. Eu acho que não tem muito Espírito Santo nesse louvor, não. É bonito,
tem partes até lindas nele. Mas no momento, nessa inspiração dessa frase, onde eu chego e digo que a pessoa vai estar ali na plateia vendo que eu estou no palco, eu tô vendo a pessoa na plateia, eu tô no palco, eu. Não, vamos cantar louvores de adoração a Deus, adorando Ele pelo que Ele é. Olha que coisa linda o louvor que diz, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curada eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Oh, coisa linda! Aí diz, não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. É assim o cântico do povo de Deus que tem a identidade dele, a identidade do Senhor. Ele apresenta-se diante do Senhor com cânticos, salmos e hinos espirituais. Aí ele diz, o salmista diz, saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. Opa! Que coisa boa! Foi Ele quem nos fez e dele somos. Identidade. Nós todos temos aquela identidade que tem o número do registro e tudo. Mas veja que coisa interessante. A identidade divina é que o nosso Pai é Deus. Para mim, isso é a maior riqueza. Veja bem, irmãos, foi Ele quem nos fez e dele somos. Eita, temos uma identidade, somos povo de Deus. Somos dele, viemos do fôlego que ele nos deu e depois voltaremos para ele. Nós somos de lá, somos peregrinos aqui na terra, estrangeiros. Lá é que é o nosso lugar. E a nossa identidade é essa. Está no Salmo 100, viu? Depois, com bem calma, leia. Saibam que o Senhor é Deus, primeiramente entender que há um Deus, o nosso Criador, com toda a sua perfeição, com que Ele nos fez. Eu já vi médicos dizendo que o corpo humano é a coisa mais perfeita que pode existir. De todas as coisas perfeitas que Deus fez, é a mais perfeita. É o corpo humano. Sabe por quê? Porque é a imagem e semelhança de Deus, do nosso Criador, do nosso Pai. Olha o que ele disse. E dele somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele é o nosso bom pastor. Aí olha como ele convoca o salmista. Entrem por suas portas com ações de graças. Entrem na presença do Senhor agradecendo. Tem um hino muito lindo, que é 370. Se você colocar no YouTube pedindo hino da harpa cristã, número 370, vai aparecer ele. Mas grato a ti. Entrem por suas portas com ações de graças, agradecendo a Ele. Senhor, muito obrigada que eu estou viva. Ai, tem tantos motivos.
Aí ia prolongar demais o vídeo. Se eu for dizer os motivos que eu tenho de agradecer a Deus, é muita gratidão, irmãos. Tenho muitos motivos de entrar na presença dele, me prostrar diante dele com ações de graças. E entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E é a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Ela dura para sempre. Por isso que nós estamos aqui. Por causa da misericórdia do Senhor, que é eterna. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Sejamos fiéis a Deus, porque Ele é fiel. Até mesmo quando não somos fiéis, Ele continua sendo fiel. Ele é Deus misericordioso. E nós somos povo dele. Esta é a nossa identidade. Somos do Senhor. Por sermos dele, devemos buscar sempre a presença dele. Precisamos da presença do Senhor. Nós precisamos da presença dele para sobrevivermos a este mundo tenebroso. O mundo tenebroso esse que nós estamos vivendo, irmãos. Que mundo tenebroso é esse? Mas aqui, no Salmo 16, que também é bem pequenininho, mas forte, muito forte também. O primeiro que eu li, o Salmo 100, ele diz quem somos. Somos dele. Viemos dele. Temos uma identidade. O nosso DNA é dele. É sacramentado por ele. E aqui no 16, é o rei Davi que lê esse salmo, que fez esse salmo. Quem fez esse salmo foi o rei Davi. Ele fala, o santo de Deus, hino de Davi. Ele diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Olha o que o rei disse. Ele entendeu qual é o verdadeiro bem. Qual é o verdadeiro bem que nós precisamos? Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo. O rei disse, outro bem não possuo. Às vezes a gente, só porque possui uma coisinha, a gente já esquece que Deus existe. O rei aqui, sabiamente, ele disse, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Ou seja, procure notar com quem você deve andar. O rei aqui, ele disse que tem prazer em andar com estas pessoas. Olha que coisa interessante. Ele disse que quer andar com estas pessoas, nos quais tenho todo o meu prazer. Cuidado com quem você anda. Porque uma coisa é você mandar uma mensagem do Senhor, é você exortar aquela pessoa, é você falar de Deus para aquela pessoa. Todas as vezes que você tiver a oportunidade, você chegar para aquela pessoa e mostrar a importância daquela pessoa, mudar o comportamento dela. Sair da impiedade e vir para a vida. Sair das trevas e vir para a luz. A outra coisa é você ficar andando, tendo comunhão com a pessoa que você sabe que esta pessoa anda longe de Deus.
Tem um ditado muito antigo que diz assim: me dizes com quem você andas, que eu direi quem tu és. Esse é o ditado do mundo. O mundo diz isso. Pela sabedoria, pela experiência das pessoas, começou a entender que quando você diz com quem você anda, aí a gente já sabe quem você é. Porque se você gosta de andar com quem anda com Deus, é porque você é do Senhor. Sua identidade é essa. E mesmo que o mundo queira mostrar o contrário, vai acabar entendendo isso. Então eu não vou no pé da letra do que eles dizem. Assim, eu me separaria completamente das pessoas que não querem nada com Deus e deixaria de dar frutos de salvação para aquelas pessoas. Eu acho que nós devemos sim jamais desistir daquela pessoa que está no pecado. Jamais desistir. Agora, não concordar com o pecado. Uma coisa é você amar o pecador, interceder a Deus por ele, falar de Deus para ele. A outra coisa é você concordar com o pecado e pecar com ele. Aí você vai para a morte com ele. Então, o fato de você andar sempre investindo naquela pessoa, tenha certeza, a palavra de Deus não volta vazia. E aquela pessoa um dia vai ser salva. Agora você não pode concordar com ela, para poder ela gostar de você e ficar tudo muito bem. E os dois vão para o inferno, rindo, quando chegar lá vão chorar. Olha o que você está fazendo da sua vida. E olha que você tem uma responsabilidade grande. Você acabou de descobrir que aquela pessoa está caminhando para o inferno, começou sua responsabilidade de orar por ela, jejumar por ela, interceder pela salvação dela, clamar a Deus por ela e falar de Deus para ela. Não fique de mal dela, não. Fale de Deus para essa pessoa. Mas ele disse: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão somente a ti. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Muitas serão as dores daquele que troca o Senhor por outros deuses. O dinheiro, se você endeusar o dinheiro, ele é um deus para você. O pecado, aquela pessoa que está levando você para a morte. Então tem muitas formas, tem até as imagens. Que toda imagem para Deus é uma grande ofensa. Deus não quer que seja feito nenhuma imagem. Nenhuma imagem. E principalmente de venerar esta imagem. Aquele que fez pecou, aquele que comprar e manter na sua casa está pecando contra Deus. Quem diz não sou eu, irmãos. E eu tenho que dizer o que tem aqui. É a palavra de Deus que diz que você não deve ter nenhuma imagem na sua casa. E imagine você colocar naquela imagem a ideia de que é aquela imagem feita por mão de homem, que se cair quebra. E você pegar aquela imagem e você achar que nela tem alguma coisa da mãe de Jesus. Alguma coisa de Jesus. Alguma coisa de um servo do Senhor que serviu a Deus, que era separado do mundo, por isso é santo. Pegar uma imagem e dizer que é aquela pessoa que está na glória com Deus. Olhar para aquela imagem e pedir. No lugar de pedir ao verdadeiro, ao único, você vai pedir a uma imagem. Porque aquela imagem ali não é nada. É ofensa diante de Deus. Você não pense que você não é porque é uma consideração. Não existe isso, irmãos. Por mais que Satanás queira convencer você de que você tendo uma imagem com você, você está agradando a Deus, porque você está pedindo para aquela imagem, está pedindo para ela, porque tenha certeza, nela não está o espírito daquela pessoa que está na glória com Deus. Todos os que são fiéis a Deus, que são separados do mundo, ou seja, que são santos, eles estão na glória com Deus. Mas o único que ouve as suas orações,
as suas orações, é Jesus. Ele disse que ele é o único mediador entre Deus Pai e o homem. Ele disse que ele é o único mediador. Então tem que pedir a ele. A mãe de Jesus está na glória com ele. Ela foi fiel, ela foi uma serva fiel ao Senhor. E ela era separada do mundo. Se ela não pecou, ela está com Deus na glória. Com Deus na glória. Ela não vai ouvir o que você está pedindo. Você tem que pedir a Deus no nome de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por você e por mim, por toda a humanidade. Você pede a Deus, Pai, faça isso por mim. Eu te peço no nome do teu Filho Jesus Cristo. Aí o Senhor vai ouvir a sua oração. O Senhor vai fazer. Não existe essa história de intercessão, de que aquela imagem feita por mão de homem vai interceder por você. Jamais, ela não ouviu, o ouvido é de mentira. Ou é de madeira e cai, se arrebentar é só uma tilisca da madeira. Ou se for de alguma coisa quebrável, quebra, arrebenta. Ela não está ali, a mãe de Jesus não está na imagem. Não existe. Pedir aos santos. O Senhor disse que é para pedir a Ele. A Ele. Ao Senhor diretamente. Porque o véu foi rasgado. O véu que nos separava de Deus foi rasgado pelo sangue de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, o sangue dele rasgou o véu que nos separava de Deus. Então, através de Jesus é que a palavra chega, entendeu? O que eu pedi a Deus, eu tenho que pedir a Jesus. Aí eu peço, Pai, peço a Deus, ou peço diretamente a Jesus, e peço no nome de Jesus, a Deus. E Deus faz. Jesus Cristo disse, pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Mas você peça a Deus diretamente, porque foi rasgado o véu pelo sangue de Jesus. Por isso que a gente pede no nome de Jesus. E a gente também pode pedir, Jesus, interceda a Deus por mim nesta causa. Ele é o nosso advogado, ele intercede por nós. A Deus, ele pede a Deus por nós. Nós precisamos de Jesus. É através dele, então para ele é ofensa a imagem. E se você tem alguma dúvida, leia. Você vai ver no livro de Isaías, ele fala em várias passagens. Ele fala sobre isso. Tenha cuidado, não é para adorar a imagem. Não é para tê-la como ídolo. Como que ela seja o que não é, porque não é. Aquele que foi fiel está na glória com Deus, não está ali naquela imagem. Amém, irmãos? Aí aqui ele diz, muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. Nessa parte aqui de libações de sangue e de pronunciar o nome dos demônios, essa parte aí eu acho que está muito voltada, irmãos, ao lado da Umbanda, que lá tem oferta de sangue, né? Tem aquelas coisas, aqueles rituais que o demônio ensina bem direitinho como é que é para fazer para ir para o inferno. Cuidado, irmãos. Cuidado com os rituais. Se você fez algum ritual na sua vida, prostre-se diante do único, do Deus vivo e peça perdão. Peça a Ele que anule toda a maldição daquele ritual que você fez. Porque o sangue de Jesus anula, viu? Qualquer sangue de animal que foi derramado para fazer alguma coisa. Peça perdão ao Senhor. Que o Senhor, Ele está de braços abertos para te salvar. Diga não ao misticismo. Faça como o salmista disse aqui. Não oferecerei suas libações de sangue, e os meus lábios nunca pronunciarão os nomes deles. Nunca pronuncie os nomes.
Aí ele diz: o Senhor é a porção da minha herança. Temos uma herança. A vida eterna. O Senhor é a porção da minha herança e meu cálice, e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. É o Senhor que nos sustenta. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança, ele diz. Bendigo o Senhor que me aconselha. Ele diz que o Senhor é quem aconselha ele, o salmista disse. É no Senhor que nós devemos buscar o conselho, a orientação, o que devemos fazer. Tudo o que você for fazer, peça a orientação do Senhor. O Senhor nos orienta. Às vezes a gente está pensando ali em fazer determinada coisa e o Senhor nos orienta o inverso daquilo que a gente está pensando. E quando nós fazemos conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, tudo dá certo. Tudo dá certo. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Quando o nosso coração está cheio da presença de Deus, ele nos ensina até a noite, toda hora, todo momento, ele nos orienta. Porque o coração da carne, aquele da mente, é enganador, é perigoso, porque ele ouve muito Satanás. Ele não quer ouvir a voz de Deus. Mas quando você se entrega ao Criador, aí o seu coração fica cheio do Espírito Santo de Deus, muito bem ocupado. Quando Satanás tenta convencer você de alguma coisa, você acha até um absurdo o que ele está pensando que você vai fazer tamanha loucura. Você não faz, porque você já está preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando ele à minha direita, eu não serei abalado. É verdade, irmãos. Quando temos o Senhor à frente da nossa vida, no controle, no comando das nossas vidas, não seremos abalados. Sim, o mundo tem muitas coisas para abalar, mas não nos abala. Porque estamos firmados na rocha, que é Jesus, aquele que morreu na cruz por nós e que intercede ao Deus Pai por nós todo o tempo todo. Por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta de alegria. Por isso que quando você vê alguém glorificando a Deus e pulando de alegria, não ignore. É porque está com o coração tão cheio da presença do Senhor que não consegue ficar parado. Uma criança, quando ela está alegre, quando ela sabe que vai receber um presente, ela pula de alegria. Ela pula de alegria. E assim é o nosso espírito diante do Senhor. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Olhe que coisa interessante. Quem é que nos dá segurança? Quem é que nos dá paz? Quem permite que diante de uma pandemia nós possamos roncar de sono? É assim, irmãos. Quando nós estamos com o Senhor, Ele nos traz paz. Você coloca um louvor ali do seu lado e você fica ali envolvido com aquela palavra. Eu gosto muito da palavra. Eu gosto muito de ouvir as pregações do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele tem sido meu mentor abaixo de Deus, como também tem sido o pastor da igreja que eu sou membro, pastor Marinildo. Tem me abençoado com suas palavras, com as suas pregações. Mas aquelas que ficam gravadas, os cultos que ficam gravados do pastor Hernandes Dias, como tem me edificado, irmãos? Como tem me ajudado? Como tem me trazido paz e segurança? Porque traz a presença.
tudo que traz a presença do Senhor nos traz paz e segurança, e alegria, e conforto. A gente repousa mesmo no Senhor. A gente faz igual mesmo como eu aprendi quando eu era criança, que meu pai me segurava aqui por baixo na água, na praia, e aí ele ia soltando aos poucos e dizia pronto, e eu ficava flutuando ali, sabendo que ele estava bem pertinho de mim. Qualquer coisa que eu fosse afundar, ele me segurava. É assim no Senhor. O meu pai já está na glória com ele e nós estamos nele, porque a maior herança que o nosso pai nos deu foi a fé em Deus. Por isso que eu digo aos meus irmãos que foram também, tiveram a honra, a alegria de serem filhos de Francisco Martins de Assis, conhecido por Chiquito, o meu paizinho muito amado, e minha mãe, senhorinha, muito amada. Ela partiu, foi para a glória antes do meu pai, quando eu tinha 15 anos, e quando eu tinha 33 anos, o meu pai foi recolhido também, foi para a glória. E a herança que eles nos deixaram foi a fé. A fé, irmãos, a fé no Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra. Nele é que nós devemos esperar. Grande herança que ele nos deixou, que meus irmãos, graças a Deus, a maioria dos meus irmãos, quase que a totalidade, já tomou posse dessa herança. Está faltando bem pouquinho para completar. Todos os filhos recebam essa herança. Foi a fé em Deus. A última palavra, a última frase que o meu pai falou no leito, quando ele estava no hospital, porque era de casa para o hospital, do hospital para casa. Foi 6 meses. Deu uma insuficiência cardíaca e ele era diabético, não podia fazer transplante. E em 6 meses aconteceu tudo isso. E eu lembro que a última frase que o meu pai disse, ele disse, incrível, Deus. Aí eu estava com minha irmã Conceição, porque sempre papai estava com os filhos. Mas foi na madrugada sempre ficava 1, 2 filhos na madrugada. E nessa madrugada estava eu e Conceição. Lembro muito bem dessa noite. Foi numa madrugada, né? E o meu pai disse, Deus. Aí a gente, o que papai? Nos aproximamos, que ele estava muito cansado, o coração dele estava ali, no último momento. Aí ele disse, nestes momentos difíceis, a gente tem que se pegar com Deus. Aleluia! Essa palavra, esta frase, papai, ele era muito temente a Deus. Ele honrava demais o nosso Deus. Ele era caminhoneiro, pois quando ele estava na estrada, ele procurava uma igreja. Ele era católico. Ele procurava onde tinha uma missa para ele assistir aquela missa. Ele não recebia a hóstia consagrada. Pelo menos, talvez já na velhice ele tenha recebido, mas eu lembro que mamãe dizia, ele não recebe a hóstia consagrada. Por que papai não recebe? Porque ele não se acha digno. Isso é temor a Deus, irmãos. Ele buscava o Senhor, mas ele não se achava digno de receber aquela hóstia que era consagrada lá no altar, na missa. E ele, naquele tempo, eu não estava na hora, era Aninha e Conceição que estavam, quando ele estava no leito do hospital. E ele entregou a vida dele a Jesus, ele fez aquela oração de entrega. Ele entregou a vida dele a Jesus. E ali, naquele momento que ele estava partindo, a última frase foi essa. Oh, herança maravilhosa! E agora que eu sei a minha identidade, que foi confirmada a nossa identidade no Salmo 100, nós somos do Senhor, somos dele.
ver com aquilo que o meu pai ensinou. A temer a Deus, a honrá-lo, a respeitá-lo. Papai deixou bens materiais para nós. Mas a maior herança que ele deixou, a maior de todas as heranças, mais valiosa, incomparavelmente mais valiosas do que qualquer bem aqui da terra, foi a fé em Deus. E eu confio no meu Senhor, que antes de minha partida para a glória, eu vou ver toda a minha família prostrada diante do Senhor, reconhecendo a majestade santa, sabendo que veio dele, tomando posse da herança que o nosso Pai aqui da terra deixou e que o nosso Pai celestial deixou para todos nós. A maior herança, irmãos, é a comunhão verdadeira com Deus, é intimidade com o teu Criador. Vale mais do que qualquer prazer do mundo, do que qualquer coisa que Satanás te ofereça. Vale mais a alegria de andar com Ele. A alegria, irmãos. Pois não deixarás a minha alma na morte. O salmista disse. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Deus, é por isso, Deus é zeloso mesmo. Ele não quer que você fique vendo lixo. Ele não quer que você se envolva com lixo. Não se lameie aqui no mundo, não. Ele não quer. E o salmista disse aqui, não permitirás que o teu santo, o teu separado, veja corrupção. Aí no 11 e último versículo do Salmo 16, irmãos, diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida. Ele nos guia. Na tua presença há plenitude de alegria. Aleluia! É verdade, irmãos. Na presença do Senhor, nós temos plenitude de alegria. Por isso que a alegria é tão grande no nosso coração. É porque nele, na tua presença, o salmista está falando, na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Aí termina. Entendeu? O que Deus está falando conosco hoje? Tome posse da herança espiritual, herdeiro do Deus Altíssimo. Tome posse, filho de Deus. Imagem e semelhança dele. Tome posse da herança hoje. Amém? Amém. Agora vamos orar? Irmãos, eu quero pedir pela saúde de Severiano Duarte, que nós estamos orando por ele, de Verônica, que está com suspeita de Covid, Verônica, e de Gracinha, minha irmã, que ontem fez uma pequena cirurgia no nariz, fez na verdade antes de ontem, e ontem teve um sangramento, teve que voltar ao médico, porque ainda precisava de mais pontos, e pedir para Deus restaurar completamente a saúde dela também. Então, irmãos, e também a saúde das pessoas que você, que agora está vendo esse vídeo, e que está precisando de saúde. Ore, interceda a Deus por essa pessoa, clame ao Senhor por ela. Peça para Deus restabelecer a saúde e não importa qual seja a doença. Importa o Deus que você está pedindo, o autor da vida, médico dos médicos. Então não limite o poder de Deus. Mesmo que a pessoa esteja agora muito grave, consagre essa pessoa ao Senhor. Confia que o médico dos médicos
Ele ressuscitou um homem que já estava sepultado há 4 dias. Viu? Ele ressuscitou também a filha de Jairo. Ele ressuscitou o filho da viúva, o filho único da viúva. Ele mesmo ressuscitou no 3º dia. E ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, nesta certeza, consagre essa pessoa que está enferma, que você conhece. Amém? Vamos orar. Amado Deus e Pai, amado de minha alma, Senhor de nossas vidas, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu vos agradeço, Pai. Eu vos agradeço porque o Senhor hoje confirmou a nossa identidade. Nós somos o teu povo. E em ti, Pai, nós temos paz e alegria. Nós somos herdeiros, Pai, herdeiros teu. Oh, meu Deus, muito obrigada, meu Deus. Eu te agradeço também, Pai, pelo pai e a mãe que o Senhor me deu, que me ensinaram esta grande verdade, a tua existência, e que nos deram, Pai, o alicerce da fé, de tal forma que mesmo eu passando pelos bancos da faculdade e os meus irmãos, o Senhor não permitiu que fôssemos enganados por teorias de Satanás. Nem fomos enganados. Eles nem provaram o que eles disseram, porque provas eles não têm. Eles lançaram a semente da dúvida, para você não acreditar em Deus. Mas eles não provaram nada. Agora, o Senhor já me provou por inúmeras vezes que o Senhor é Deus, que o Senhor existe e que o Senhor está conosco, com todo aquele que espera em ti. Obrigada, Senhor, por tantas vezes que o Senhor me provou que é Deus e que mesmo que a Bíblia não existisse, tu existes. Quanto mais a Bíblia existindo, que é a bússola que explica tanta coisa, que responde tantas perguntas, que nenhum cientista consegue responder. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigada, Pai. Agora eu te consagro, Pai, a vida de seu Severiano, a vida de Verônica e a vida de Gracinha no teu altar. Peço que o Senhor restabeleça a saúde deles. Derrama, Pai, a tua unção de cura. Chega com providência, Pai, sobre aquelas vidas, abençoando as suas vidas, sarando tanto o seu físico como a sua mente e a sua alma, cicatrizando todas as feridas que foram abertas pelo dia a dia do mundo, pela astúcia do adversário de nossas almas. Que sejam todos sarados para a honra e glória do teu nome. Te peço também, Pai, por todas as pessoas que estão enfermas nos hospitais, por todas as pessoas que estão prestes a fazer uma cirurgia, como a tia do meu esposo, que é minha tia de coração. Chega, Senhor, nestas vidas. Chega, Pai, em todas estas vidas, todas as pessoas que estão agora precisando de saúde. E faça, Pai, o teu sobrenatural. Faça aquilo que é tão natural para o Senhor e que nos surpreende. E tudo isso que eu te peço, Pai. Eu te peço agora que o Senhor sare toda a terra. Sare toda a terra. Que o mal seja realmente, Pai, colocado para fora. E que haja tempo de santidade e de busca por ti. E quando nós te buscamos, te encontramos, Pai. Somos achados de ti e te encontramos. E eu te peço, meu Pai,
Tudo isso que eu te peço, tudo isso, é no nome do teu Filho, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, que rasgou o verbo, o véu. O verbo se fez carne e habitou no nosso meio, que é Jesus. E pelo seu sangue foi rasgado o véu que nos separava do Senhor. E hoje o Senhor pode nos ouvir quando nós te pedimos no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tome posse da herança. E olhe que eu não estou falando como aquela história de prosperidade, que não sei o que o povo prega prosperidade. Nada de compromisso com Deus, só prosperidade. Fujam dessa mentira. O que eu estou dizendo é tome posse da herança, que é uma vida com propósito. Uma vida separada do mundo. Uma vida conforme os planos de Deus. Para que você receba a sua herança. A vida eterna com o autor de sua vida. Amém? Que Deus cubra você agora de paz. Muita paz. E que essa paz que chegou agora no seu coração permaneça em você. Em nome de Jesus, eu peço isso ao Senhor. Amém.